Hello World! Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos falar sobre o padrão NuObject, NuObject Pattern. Antes da gente falar necessariamente do padrão, vamos falar o que é um NuObject. Bom, segundo o Wikipedia, na programação orientada a objetos, um objeto nulo é um objeto sem valor referenciado ou com comportamento neutro. Ou seja, a gente pode entender que um objeto nulo é aquele objeto que vai causar um null pointer exception. Por exemplo, se a gente estiver falando de Java, ou um object reference not set to an instance of an object, se a gente estiver falando do C Sharp, por exemplo. Então, basicamente, um null object é um objeto que não tem nada nele. Se você tentar acessar uma propriedade ou tentar acessar um método, você vai receber um erro porque aquilo ali está nulo. Bom, continuando então, a bibliografia usada para a gente falar desse padrão é essa: Agile Software Development, Principles, Patterns and Practice, do Robert C. Martin, também conhecido como Uncle Bob. Portanto, o exemplo é desse livro. E, pegando o exemplo então do livro, vamos considerar o seguinte código-fonte. Nós temos aqui um employee na primeira linha, né? O employee é a classe e ela está recebendo um objeto, um valor qualquer daquele método getEmployee dessa outra classe chamada DB. Então, nesse cenário, a classe DB é responsável por ir na base de dados, fazer uma consulta através do nome passado ali por parâmetro e, se ela encontrar um valor, ela retorna o objeto. Se ela não encontrar um valor, ela retorna nulo. Com esse cenário, eu vou precisar desse if, porque esse if vai me falar se i for diferente de nulo, aí sim eu posso verificar se é o dia do pagamento e, se for o dia do pagamento, chamar o método pagar. Então é importante, quando eu tenho esse cenário de um método retornando nulo, eu preciso verificar se o retorno daquele método é diferente de nulo, porque se eu acessar direto, eu vou receber o erro que nós comentamos do null pointer exception, por exemplo. Então fica a pergunta: eu preciso validar se o objeto é nulo ou não todas as vezes? Bom, vamos pensar no seguinte cenário. Se a gente utilizar uma exceção ao invés de retornar null, por exemplo. Nesse mesmo caso, a gente foi lá no método getEmployee e alterou esse método para que, quando o objeto for nulo, ele não retorne nulo, mas ele lance uma exceção. Isso é uma boa opção? Se a gente fizer isso, quais são os impactos que a gente vai causar? Vamos pensar. Se eu fizer um levantamento de uma exceção, logo eu vou ter que ter também uma tratativa. Portanto, em todos os lugares onde eu fizer a chamada para o método getEmployee, eu vou ter um try-catch para conseguir tratar aquela possível exception. E além disso, acho que é importante lembrar também que as exceções elas são mais caras do que um if. Então, nesse cenário, talvez não valha a pena a gente levantar uma exceção, porque eu vou ter um custo computacional bem mais alto desnecessariamente. E aí que entra então o NuObject Pattern. Ele vem para nos ajudar com esse cenário. Qual que seria então a implementação do NuObject Pattern? Esse é o diagrama. Nós temos uma interface que seria um objeto abstrato. Esse objeto abstrato ele teria duas implementações, que seria o NuObject e o RealObject. Esses dois são concretos. E eu tenho o cliente que vai utilizar de todos esses objetos que foram criados. Bom, no nosso caso então, nós vamos criar uma interface, que também poderia ser uma classe abstrata, mas foi optado por utilizar uma interface nesse exemplo. E aí essa nossa interface vai ter todos os métodos e propriedades necessárias para o employee. E aí eu vou ter duas classes concretas sendo implementadas, sendo que a classe no employee ela vai ter a implementação completamente vazia, retornando só os valores que eu quero que sejam retornados para que os cenários aconteçam de uma forma que resolva o contexto ali da minha aplicação. E o Employee Implementation vai ter a implementação normal dessa classe. Diante disso, nós vamos ter então a classe DB
criando esses objetos e utilizando eles como sendo o nosso cliente. Como que ficaria então lá na classe DB? Bom, temos aí esse método getEmployeeByName, que é só para exemplificar como sendo um método que está indo realmente no banco de dados, mas esse contexto já é dentro da classe BB, esse trecho de código. E aí, se eu fui lá no banco de dados, retornei esse valor e ele é nulo, logo eu vou verificar no meu if. Se ele então for igual a nulo, eu crio um novo nuEmployee para ele. Eu atribuo o valor, crio um novo objeto para que ele não retorne nulo. Então, nesse cenário, eu não tenho mais a opção de retornar nulo. Eu sempre vou retornar ou o objeto que veio da base de dados ou então um nuEmployee. E dentro da classe nuEmployee, nós temos o método isTimeToPay. Lembrando que esse método tem que retornar algo falso, algo vazio. Nesse cenário, o correto seria falso. Talvez num outro cenário seria true, mas enfim, isso vai ser definido pelo contexto do seu objeto na sua aplicação. E aí, retornando esses valores, logo, o que vai acontecer no nosso cliente? Quando a gente estiver, então, utilizando na aplicação o nosso getEmployee, que é o trecho de código original, nós vamos ter essa implementação, que é a mesma mostrada anteriormente, lá no início, mas essa implementação vai ser alterada. Por quê? Porque eu não preciso mais ficar verificando se aquele objeto é nulo ou não. Logo, eu simplesmente faço a chamada dos métodos normalmente e verifico se o time2pay, se for verdadeiro, ele faz alguma coisa. No nuObject, ele sempre vai ser falso. Independentemente do valor que for passado para ele, ele vai retornar falso. Com isso, a gente vai conseguir alcançar o nosso objetivo, que é não ter que ficar fazendo essas validações de null em todo momento. Bom, conclusão então. Usando esse padrão, a gente pode garantir que os métodos vão sempre retornar os objetos, eles nunca vão retornar null. Então, dessa forma, a gente garante que não vamos ter mais aquele problema de null pointer e também ter que ficar fazendo aquela validação se o objeto é nulo ou não. E, além disso, nós não vamos ter o objeto fazendo alguma coisa. Esse objeto null, a gente tem que sempre lembrar que ele tem que ser implementado da maneira com que, dentro do contexto da nossa aplicação, ele tenha o comportamento como se fosse um comportamento vazio, um comportamento que não tem que fazer nada. É isso então, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço.